Olá, bem-vindo, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio. Hoje vou trazer uma pessoa super especial, como sempre, né? Aqui eu sempre trago pessoas especiais. Mas antes de começar o podcast, sabe o que eu gostaria de pedir para vocês? Faça com que cheguem para mais pessoas, para impulsionar, para poder gerar, impactar as pessoas, gerar ideias, insights, com que as pessoas conheçam essa área do audiovisual, que não é muito publicada dessa forma, no caso da questão de podcast. Então, se você gostar, compartilhe, fala com os amigos, com os inimigos também, enfim. Fale com todos, faça com que as pessoas conheçam. É só clicar, mas clica, coloca o sininho, aquela coisa que vocês já sabem, né, gente? Internet, eu tô aqui, vocês sabem, não precisa ficar falando toda hora. Todo mundo agora conhece toda essa tecnologia. Então, peço que vocês gostem, acho que vocês vão gostar, e peço que vocês compartilhem. E vamos começar, então, com um diretor, cineasta da Corazon Filmes, entre outras produtoras que ele já trabalhou, e ele vai contar tudo pra gente. Marcos Becker. Bem-vindo, Marcos! Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui contigo. Faz tempo que a gente trabalhou juntos já. A gente trabalhou juntos bastante, uma época, né? Exatamente. Com o elenco ali, uma coisa bem... Já conheço o seu olhar. Exatamente. Já conheço o seu olhar, já sei do que você gosta, mais ou menos, né? Porque o diretor, ele tem todas aquelas... Cada projeto é uma coisa orgânica, né? Cada projeto ele tem uma vida diferente, assim, uma experiência diferente. Acho que a gente está sempre aprendendo com cada projeto que a gente faz e tudo é experiência pra gente, né? E me conta, me fala como foi o seu caminho. Qual foi a sua paixão para entrar nesse mundo do audiovisual? Então, eu fiz publicidade. Eu sou gaúcho de Porto Alegre. Na época lá não existia faculdade de cinema. Tinha uma faculdade de cinema que era fora de Porto Alegre. Então, eu segui o caminho pela publicidade mesmo, até pelo circuito de agência, que até quando eu entrei na faculdade não tinha esse objetivo ainda de parar na direção. Isso foi acontecendo conforme o percurso foi correndo, assim. E eu já estava acho que na metade da faculdade, um pouco menos, assim. Trabalhava numa agência de Porto Alegre. E eu entrei no estúdio para fazer. Eu tinha feito um workshop de audiovisual e aí tinha toda uma parte técnica que era dentro do estúdio, assim, que a gente produzia um curta e um clipe. E foi ali que despertou essa minha paixão, assim, pela produção. Também... era uma coisa que eu gostaria de fazer, mas não tinha ainda uma função, né? Quando você entra no estúdio, você vê que cada pessoa tem uma função diferente, assim. É um outro organismo vivo, assim como na agência você tem diretor de arte, redator, diretor de criação na parte de criação, mas você tem também uma pá de gente fazendo atendimento, mídia, parte comercial... você tem vários profissionais diferentes, né? E na produção é a mesma coisa. Então, através de contatos também, eu acompanhei um set. Era um set de... Pode falar a marca, não? Claro! Isso é muito antigo. Isso é muito antigo, assim. Era um comercial de azaleia, era só uns pack shots de sandálias e tal. Mas aquilo foi bem interessante por ser um set profissional já, assim, né? Então, a partir daquele momento assim, que eu acompanhei aquele set, era uma coisa que eu já queria fazer, assim. E eu comecei para aquela produtora, comecei a conhecer todas as pessoas da produtora, assim, e ficava por ali. Eu tinha saído da agência na época. Então, como não tinha nada para fazer, eu acordava e ia para a produtora. Aí eu ficava lá, fazia café, trocava ideia. Aí me perguntaram se eu sabia editar. Eu tinha feito um curso de Premiere na época, assim, comecei a editar. Tinha um MacBook dos diretores, que aí era outro software, que era o Final Cut, então aprendi também a editar. Então começou a rolar naturalmente, assim. Até que um diretor pediu para eu fazer uma pesquisa para ele e perguntou se eu não queria ser assistente dele. Isso foi... a gente vai entregar a idade agora, mas... Não, isso foi 2004. Ui! Eu também comecei faz muito tempo, sim. Imagina. E aí, enfim, resumindo um pouco, eu fui estudar em direção durante 12 anos, né? Final de 2007 eu vim para São Paulo
E continuei trabalhando como assistente de direção aqui, consegui trabalhar com muitos diretores incríveis, assim, que eram referências de quando eu estava na faculdade, quando eu comecei a trabalhar com isso, assim, e grandes produções, que era uma coisa que eu queria fazer e que me trouxe para São Paulo também. Porque na época você não tinha esse movimento de produtoras levarem os filmes para lá, era muito raro, assim. Então, a ideia foi vir para São Paulo justamente porque aqui é a nossa pequena Hollywood, assim, né? A nossa pequena Los Angeles está aqui, é o centro financeiro do país. Então, essa foi a ideia. E em 2012, mais ou menos, começou a rolar alguns convites já para dirigir alguns projetos menores, assim, através de atendimentos também, que tinha contato e que já me conhecia. E começou a rolar aos pouquinhos, assim. Aí foi uma perna de cada lado, até que ali, a partir de 2017, eu foquei só na... 2015, mais ou menos, vamos dizer assim, que foi na Comitê. Acho que a gente se conectou, foi no Comitê, não foi? Comitê, Nossa, faz... que era do grupo da Flag. Exatamente. E ali eu comecei a focar só em direção, assim. E essa loucura que a gente vive, né? Uma delícia, assim, a gente enlouquece. A gente fala sem prazo, aquela loucura insana, né? Que a gente sempre conta. Exato. Mas é que a gente gosta. Não adianta. A gente é um vício, depois que a gente entra nesse mercado, assim, a gente não consegue ficar longe disso, assim, né? A gente ama o que a gente faz, assim, apesar de todos os perrengues, de verbas, de pouco prazo. Eu trabalho muito com publicidade, o foco é publicidade, assim. Até porque são projetos de tiro curto, né? Então, até entrando um pouco em elenco, assim, você não tem um tempo de preparar os atores. A gente tem uma coisa, de certa maneira, ingrata, porque o tempo joga muito contra, né? Tempo, verba, esse tipo de coisa, assim. Então, você não tem como preparar um ator. Você precisa ter atores prontos já. É quase um se vira nos 30, né? Hoje em dia... Isso que eu ia te perguntar. Você não tem mais os testes de VT como você tinha antigamente, de alugar um estúdio. Como é que tá depois da pandemia? Como é que ficou para você na escolha? Como é que te entregam? Como que você consegue ver aqueles vídeos que o elenco te entrega, porque você sabe, né, como é que está sendo a produção agora. E os produtores de elenco enviam para você os vídeos que o elenco providencia. Como está sendo essa entrega? Como que você está vendo isso? Porque você sabe, não tem como analisar o conteúdo de forma profissional. Porque cada um tem o seu celular, cada um faz da forma que consegue. A sua casa, né? E às vezes você olha, não fez na parede certa, não fez isso, não fez aquilo. Como é que você consegue visualizar que aquela pessoa tem potencial para aquele trabalho? As famosas self-tapes. Isso. Então, como você analisa a self-tape? Vamos lá. Acho que tem toda uma questão também de experiência aí, assim. Eu já filmei já América Latina, Estados Unidos, e a qualidade dos testes de VT que se produziam antes das self-tapes aqui no Brasil, de você pegar um estúdio, ter uma iluminação direta, ter uma boa qualidade de câmera, ter uma boa edição, acho que isso eu não vi em nenhum outro país que eu tenha filmado e que eu tenha participado de produções com elenco, assim. É uma coisa muito, muito nossa, muito particular daqui. Quando você filma fora, você precisa saber se o ator é bom ou não. Então, assim, o áudio é péssimo. Qualquer tipo de parede, às vezes, tem um eco gigante, assim, você tá filmando num concreto, mas o que interessa para você é saber se aquele ator funciona ou não funciona. Então, e como você assim, sabe disso? Aí depende muito da característica do projeto que você está fazendo, qual é o tipo de filme, aonde que você quer chegar. E eu acho que a self-tape hoje em dia é isso, assim, né? Você já nem fala mais com os atores, assim. Você manda um briefing, você descreve a situação que você precisa ter daquele tipo de cena do roteiro. Você até pode pedir por alguns enquadramentos diferentes, mas isso é muito luxo se vier, assim. Então, acho que é muito... Na apresentação, quando a gente já recebe uma pré-lista, que você tem as fotos da pessoa e que você tem uma breve apresentação, você já tem um certo feeling se aquela pessoa funciona ou não. Ou por alguma característica física, ou é quase muito... que a gente brinca, assim, eu tomaria uma cerveja com essa pessoa, sabe? Como a gente faz muito filme... eu gosto muito de filme que tem direção de atores, ou que tem humor, são projetos que eu me sinto muito confortável, assim. É uma delícia quando você trabalha... Eu digo que o ator sempre o ator é a equipe. Ator é a equipe.
Também acho. Então, não adianta você ter uma equipe incrível e você não conseguir extrair do ator o que você quer. o que você quer. Exatamente. E também tem uma questão, assim, que é, de certa maneira, quase polêmica, que o diretor, ele consegue levar o ator para alguns caminhos diferentes. Dirigindo da forma que você quer, Isso. você leva realmente Acho que também ao caminho. também é a função do diretor, assim. Exatamente. Mas o diretor, ele não consegue fazer mágica se o ator não é um bom ator. Não tem uma bagagem, Exatamente. não tem algo que ofereça. Então, na análise, além do self-tape, você também pede um material de link de trabalhos para você analisar, para ver se aquela pessoa tem o potencial daquele projeto Sim. específico. Mas e se a pessoa não tem material e link de trabalho porque ela começou agora, ou se formou agora, ou ela não tem nada? Não é um problema, eu acho que é como a self-tape você consegue. É como eu te falei, assim, eu acho que no vídeo de apresentação, quando você seleciona as pessoas para pedir a self-tape, até porque funciona mais ou menos como era antigamente, de você ter um caixa-teste para a pessoa fazer o self-tape. Eu acho que nesse select, hoje em dia, pelo menos para mim, funciona assim. Eu acho que cada diretor também tem um processo diferente, né? Cada diretor trabalha de uma maneira diferente, assim. Mas hoje eu tenho muita segurança de olhar self-tape já e, tipo, esse aí tá no filme. Eu veria essa pessoa no filme. Eu vejo também, é um feeling. E você tem aquela ideia, o olhar apurado, né? Um olhar que que você já sabe quem funciona e quem não funciona. Claro que a gente estressa um pouquinho, pede mais opções, mas às vezes a gente já sabe quem que você enxerga no filme. A publicidade também, de certa maneira, tem uma questão ingrata aí, que o diretor ele não tem o poder de escolha 100% do elenco do filme. Isso que eu ia acabar de te perguntar. Então, tem o palpite de outras pessoas. Você não consegue chegar, porque o cliente contratou, né? Aí tem agência de publicidade e tal. Aí isso é bom você explicar, nem todo mundo sabe como é que funciona. Eu gostaria que você explicasse como é que é essa escolha. E quem que escolhe? Quem que seleciona lá na hora para ser aprovado o elenco? Então, você tem, depois da sua seleção das self-tapes, digamos assim, que você tem ali o top 4. Top 4. Ó, desses 4 aqui eu tô confortável, mas eu tenho eu sempre tenho as minhas duas reservas ali e sempre tenho um preferido, assim. Mas se você leva 4, pelo menos eu sou também dessa mesma opinião, assim. Eu tô levando 4 pessoas. Eu filmaria com qualquer um desses 4. Eu não acredito nessa coisa que falam, por exemplo, de boi de piranha, ou leva mais para poderem escolher. Eu acabei de fazer um projeto que eu tinha 2 pessoas. Eu tinha uma pessoa. E tem muita agência, e aí quando você fala de agência, está falando da criação da agência e também do cliente, que confia em você. E isso é uma delícia, assim, porque você está enxergando, você está envolvido no projeto desde o início lá, quando chega o roteiro, você faz um tratamento antes de você saber, você entra numa concorrência contra os diretores, e então você já está imerso ali. Você já sabe como que pode ser, quem que pode ser, já viu muitas referências nacionais, internacionais, enfim. E você já tem uma ideia na cabeça de como que aquele filme pode ser realizado, assim. E alguns lugares algumas agências e clientes te dão essa liberdade, assim, confiam no seu trabalho. Mas outras agências gostam de participar, clientes gostam de participar também, e acho que vai muito do feeling de como que é a marca, aí você tem algumas barreiras, assim, As agências ainda vão no set de alguns filmagem? pedágios vão. Mesmo devido ao Covid, ainda tem gente que vai ainda? Agora a gente está numa fase um pouco estranha, porque melhorou muito, né? Os protocolos, de certa maneira, eles saíram e estão voltando agora devido a esse aumento que a gente teve. Então, os protocolos de segurança voltaram, de ter máscara no set, de ter teste para os atores e tal. Mas sim, eles acompanham. Acho que só no momento que foi muito, muito grave da pandemia, ali em 2020, começo de 2021, que era tudo remoto, né? Até fiz algumas direções remotas, assim, é muito estranho, porque... Foi bem esquisito. Você está acostumado em ter uma sintonia com câmera, assim, de olhar para o câmera e já saber, tipo... foca ali, gira ali, faz o movimento, pega tal coisa, assim. Então, foram experiências também, aí, ainda bem que isso já passou, mas... Graças a Deus, em 2020 eu participei até de uma cena que uma vizinha minha pegou um comercial e eu fui ajudar. Foi só um câmera, foi uma outra produtora de filme na O2. E chegou, só aquele cara todo encapado, parecia, né, um astronauta.
aí o computador lá e todos os diretores em outros países. Cada um estava num país e dirigindo aquele filme. Abre não sei o quê, faz não sei o quê, vira, agora olha para lá. E você achou que isso funcionou? O cliente, ele não estranhou? Ele não achou que não ia rolar ou que não ia ser aprovado? Eu acho que o que importa mesmo assim, é o material final. Mesmo que o processo seja um caos, mesmo que você tenha feito milhares de testes e que você tenha perdido algum elenco para a Covid, no sentido de ter pego o Covid e ficar fora do projeto e você ter um backup. Eu acho que o resultado final é o que realmente importa para a agência e cliente, assim, o produto que ele vê na rua. Mas eu acredito que assim, a grande questão é que você teve, de certa maneira, um acesso também há muito mais pessoas reais, não atores, que entraram em função de você ter que gravar na casa das pessoas, assim, sabe? Oi. Eu acho que também que hoje em dia a publicidade não é mais aquela coisa que você tinha há 5, 10 anos atrás, no sentido de beleza, de modelos, de atores. Eu acho que hoje em dia também tem uma coisa que é muito mais democrático, assim. Eu vi uma palestra agora no Clube de Criação, que teve recentemente do Paulo Vieira, que ele fala, cara, é espetacular esse momento das marcas darem voz aos gordinhos. Tá ótimo. Porque você Eu nunca adoro. tinha isso antes, né? Era sempre assim... Fiz muito filme de criança também, tipo, ó, gordinho não pode porque é um filme de alimento, não, o gordinho não pode por Nossa, isso. quantas vezes eu já ouvi isso? E isso tem se quebrado cada vez mais, assim, você vê agora Jojo Todinho em comercial de margarina, você vê o Paulo Vieira em comercial de pizza, então, assim, isso é maravilhoso pra gente, eu acho que também você trabalhar com pessoas que nunca atuaram, nunca fizeram nada, assim, e você vê que funciona, é espetacular, assim. O Taça das Favelas que foi feito agora recentemente... Já ia falar o Taça da Favela. Já quero muito que você fala do Itaú. Então. Essa comercial ficou incrível. Obrigado. E foram todas foram pessoas... muitas mãos. Verdade, assim. de verdade. Genuíno, gente. O elenco foi pela Liv Stacchiarini, que é diretora, assim, que... Sem palavras, assim. E ela buscou essa galera real, assim, porque você não tem também como inserir um ator que não vive uma realidade de uma favela, colocando ele naquela situação para reproduzir alguma coisa, assim, isso não funciona. Então, ali tem a maioria, assim, são não atores, assim, são jogadores de Free Fire, tem uma cantora, acho que tem mais de uma cantora, até tem uma MC, enfim, você tem um universo gigantesco, assim. Toda a galera de verdade. Eu sempre fui legal. uma agência eclética e eu digo que eu fui uma das pioneiras a trazer pessoas de pesquisa. Eu lembro há muito tempo, pessoas reais, e eu divulgava no meu casting isso e as pessoas ficavam meio estranhas, exatamente falando, mas será que eles vão saber atuar? Será que eles vão fazer direitinho? Eu falo, depende do que vocês estão pedindo. De repente é aquele perfil, vamos dar uma chance. E muitas produtoras deram a chance. E muitos entraram no mercado do audiovisual de propaganda e depois se formaram, viraram atores, atrizes, porque viram que era um mercado legal, diferente. E hoje está total, né? Diversidade total, está todo mundo fazendo, e a galera, os youtubers, concorrendo com os atores. Tem essa também. O que você acha disso também? Da questão do cliente ficar escolhendo esses influenciadores, né, para as marcas, ao invés de atores? Também, eu acho que varia muito conforme o projeto, assim. É difícil trabalhar com influenciadores, assim. Às vezes é muito mais fácil você trabalhar com uma celebridade, uma mega celebridade super conhecida, super famosa, assim, muito mais fácil e agradável do que você trabalhar com influenciadores. Por quê? Porque às vezes não é nem o papel do influenciador, às vezes é o papel do agente, assim. Então você tem um horário, você tem um limite de horário, às vezes muito mais curto do que o permitido no sentido de número de peças, porque o que acontece no geral quando você fala de celebridades e de influenciadores, você tem um contrato e você tem um limite de horas contratuais, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, depende muito do contrato e da pessoa.
E os clientes e agências, eles de certa maneira, eles tentam aproveitar ao máximo esse tempo, colocando o maior número de peças, né? Porque antigamente um comercial durava meio ano, um ano, até você fazer um outro comercial para a mesma marca, mesmo cliente. Hoje em dia não, hoje em dia é uma questão de 3, 4 meses, aquele mesmo filme já ficou velho, assim. Então, eles precisam ter esses materiais, até porque hoje em dia você tem mídias diferentes. Hoje em dia você tem TikTok, Quai, enfim, Instagram, você tem tudo, Facebook. Você tem diário, e cada vez mais. Eu acho que cada vez mais você vai ter esse tipo de coisa, assim, né? Fora os streamers todos, então... Mas isso é bom, eu acho que isso é bem rico pra gente. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Para atores, diretores, equipe técnica, assim, eu acho que existe uma certa, não vou dizer reparação, mas eu acho que a democratização de você, hoje em dia no celular você consegue fazer alguma coisa legal, por exemplo, assim, numa câmera pequena, numa câmera comum de entrada, você consegue, por exemplo, parcelar uma câmera de R$1.500, R$2.000 e começar a testar coisas, assim. Eu acho que esse universo que a gente vive, isso é muito legal. E também de você ter, assim, cada vez mais em set de filmagem, como equipe e como elenco também, diversos tipos de atores, né? O que a gente chama de diversidade total, assim, de gênero, de raça, de tudo, assim. Acho que fica mais real, melhor, né? Exato. Porque todo mundo consome e não ficar só aquela coisa que a gente sempre falava, né? É propaganda de margarina, é aquela família X. Então, agora isso é bom, né? Porque quando chega o briefing, você pode mudar, mas como é que o cliente vai querer a família? Tá rolando isso? Não, então, isso hoje em dia é completamente diferente do que era há 4, 5 anos atrás, por exemplo, né? Então, como que tá a reunião de briefing? São maravilhosas. Para mim, são maravilhosas, assim. A reunião de produção, principalmente, porque exatamente. É onde você apresenta o elenco que você acredita, assim, né? Então, justamente, esse tema da diversidade, assim, hoje em dia você tem atores trans, você tem atores negros, você tem atores gordinhos, você tem de tudo, né? Agora, também, é específico para aquele papel. Então, acho que depende muito do que você está fazendo. Você ainda tem alguns rótulos, você tem ainda alguns clientes que levam mais tempo a aceitar isso. Você tem algumas barreiras ainda, por mais que invisíveis, você entende até onde você consegue chegar. Às vezes, você quer aquele elenco específico, você já desenha o storyboard com o traço daquela pessoa. E ele fala, não quero isso. Você usa a voz da pessoa no animatic, que você pega os quadros do storyboard e monta o filme grosseiramente, assim, só para ter uma ideia de tempo. Você já usa a voz da pessoa, dá self-tape ou de alguma coisa subliminarmente. Então... já tá fazendo assim também? Olha, não, é uma coisa que eu gosto de fazer. Olha, bom. Eu acho que ajuda a vender, assim. Quando você gosta muito, eu já mando pro storyboard ali, cara, desenha esse maluco aqui, ó. Olha esse olhão dele, olha esse olhão que ele tem. Olha, o cara é meio torto, assim, é meio... É esse cara aqui, meu. Põe o desenho mais assim, mete um sorrisinho de canto de boca e tal. E aí você já usa a voz do cara no próprio storyboard. Então, quando chega no elenco e você dá play naquele ator que você gosta e que você quer ter no filme, você já tem um pouco, assim, de argumentos. Então, várias dicas. Várias dicas, fazer a self-tape da melhor forma possível. Sim. Né? Que você vai estar olhando. E quem tiver material de link de trabalho, de preferência atual, certo? Ou o que você olha? Quem não teve a oportunidade de participar de nenhum filme... que eu digo de propaganda ou de filme mesmo, de streaming, de audiovisual, enfim, ele pode providenciar alguma coisa só para mostrar. Para mim, o mais importante hoje é quando você vê a própria apresentação da pessoa. Como ela é? É um primeiro passo, como ela está no momento, assim. Porque também você tinha uma diferença muito grande de fotos de book para a pessoa... real. No momento hoje, final de 2022. Às vezes você se assustava um pouco com as diferenças. Lembra os composites, você olhava e falava assim, gente, mas é a mesma? Exatamente. E hoje eu acho que na própria apresentação da pessoa, você já tem uma certa empatia ali.
do que funciona, assim. Principalmente filmes de humor, eu acho que é muito jeito da pessoa, acho que é muito natural. Como cada vez os filmes, eles pedem uma atuação mais natural também, assim, de você não forçar nenhum tipo de situação. Eu acredito que quando você vê a pessoa se apresentando, você já tem um feeling aí de que vai funcionar ou não vai, assim, sabe? Concordo. E aí, quando chega o teste, aí você tem a certeza, assim, beleza, esse aqui tá dentro, esse aqui não. Algumas pessoas que você acredita, às vezes, quando faz o teste, não funcionou tão bem quanto você imaginava. E acontece o contrário também, de outras pessoas que você não acreditava tanto pela apresentação da pessoa, E de repente na cresceu. self-tape brilhar, assim. Então, isso acontece muito. É bem assim. relativo, gente. É o que importa. E essa história também de pessoas que estão começando, que não são atores, eu acho que não é problema nenhum, é zero problema você nunca ter feito nada, assim. Eu acho que é muito como você se apresenta para a câmera, né? A gente até estava brincando aqui, Exatamente. como que ia ser o nosso bate-papo. O nosso bate-papo, porque o costume é estar atrás das câmeras. Assim, eu sou da né? produção atrás das câmeras. Você chama o elenco, eu gosto muito de, quando eu faço cena, chamar os atores para olhar comigo junto no monitor, assim. Porque às vezes acontecem insights e coisas que não estão programadas, assim, e acontece uma química entre os atores que é muito forte, assim. Você não é o dono da razão como diretor, assim. Eu acho que você tem que estar muito aberto ali e se despir das suas crenças para você fazer a cena acontecer, assim, sabe? Tanto que é isso, assim, é um tesão quando o negócio funciona e você, tipo, temos. Deu certo, beleza, não precisa fazer outra... Ou, por exemplo, quando eles pedem, deixa eu ensaiar, vou te mostrar um negócio, não mostra. Vamos rodar e aí você me mostra como que você vai fazer. Porque aí também você ensaia, não gravou, ficou ótimo, você nunca mais vai conseguir ter aquela reação de novo, assim. Enfim, acho que são algumas maneiras de trabalho que... Acho bem interessante. Que você segue. E me conta onde que encontra Marcos Becker? Quais são os canais digital? Como é que te encontra? Onde que te encontra? Eu não estava preparada para essa pergunta. Ai, que boa! Já acabou nosso tempo. Não! Onde encontra? Instagram é Marcos Becker número 2. Marcos com U, Becker B-E-C-K-R. Não sou parente do Pedro Becker, é outro diretor, tá no hall da fama dos diretores, mas estamos aí. É verdade, eu ia te perguntar isso, é Não, verdade. todo mundo pergunta Todo isso. mundo pergunta, não, né? No Sul eu tem muito Becker, Pedro. muitos Beckers. Olha, que engraçado. Isso mesmo. E, gente, é só dar um Google, vocês vão encontrar. Tá fácil. Com certeza. Vimeo.com/Marcos Becker, vocês acham lá o portfólio, tá tudo lá. Imenso prazer, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, obrigado. A gente podia ficar falando horas aqui de Eu elenco e teste também. de VT. Eu também, eu já ficava aqui, se desse, eu ficava o dia inteiro, gente. É maravilhoso, espero que vocês gostem. Fiquem, assistam, compartilhem. Conto com vocês para gerar mais voz e conseguir mais pessoas para esse mercado. Obrigada, até o próximo.